E estamos mais uma vez aqui com Café com Física, nosso episódio 8. E hoje, Lívia, a gente está aqui com um convidado que é muito conhecido da gente, né? O que é que você tem a dizer desse convidado? Uma pessoa muito especial, que eu tive contato com ele, uma pessoa que ajudou, né, muita gente quando teve aqui com conselhos, com algumas dicas. Foi um grande amigo nosso da física que, graças a Deus, ficou bom, né? Esse nosso convidado de hoje, quem diria, né, que quando começou o curso lá em 2018, hoje ele seria a referência do nosso campus, né, como um dos dois únicos formatos até agora do curso de Física aqui do IFCE Campus Maranguape. E a gente tem um prazer enorme de receber ele aqui hoje, ele que dispôs de um tempo para a gente. E aí, Leandro, se apresente aí para nós. Bem, obrigado pelos elogios, né? Então, como já me apresentaram aqui, meu nome é Leandro. Tenho 3 formações. A primeira formação é uma formação tecnológica em desenvolvimento de sistema. Já tenho uma segunda formação que é em gestão comercial, quando eu atuava, antes de entrar aqui no IF, como vendedor em um supermercado. Então eu queria alavancar a minha carreira e decidi fazer essa graduação em gestão comercial. Mas o que me encantou mais é que eu concluí agora recentemente, que foi a de licenciatura em Física, né? Sou casado, já tem 10 anos que eu sou casado. Não sou pai de família ainda, mas tenho esse grande sonho de ser um pai, poder dedicar alguém para a minha vida, né? Eu educo os outros para a vida que o mundo oferece para eles, né? Mas ainda não tive essa realização de ter um filho meu para poder educar e dar satisfação para o mundo, certo? E a parte que me dói mais, eu já tenho 38 anos e, como já dizia Steve Hawking, o tempo passa. Fantástico, esse cara é diferente, viu? Então, Leandro, você se apaixonou por ensinar, é isso? Então, inicialmente, tu vislumbrou a possibilidade já de ser professor e, assim, a questão da física, né? Tu já de cara pensou na física, como é que foi esse início, né, para tu entrar aqui no IFCE Maranguape? Bem, eu sempre fui apaixonado por tecnologia e nas áreas que eu almejava ter uma formação, a física ela sempre foi algo que me encantou, por poder explicar tudo que a natureza oferece para a gente. Então, essa questão da física foi uma escolha até antes de eu iniciar minha formação aqui no IFCE, certo? Eu já tenho vários cursos em tecnologia e a minha formação em física ela foi decidida a partir de quê? Do sonho, da vislumbração de eu poder atuar como professor e, obviamente, mostrar para os outros, principalmente para a juventude, como é que o mundo se comporta. Então, a minha primeira escolha em relação à física tem-se que eu vou tentar mostrar para esses meninos, para essas meninas, para o público jovem, como é que as coisas do mundo funcionam. Não sei o que perguntar. Pergunta para ele sobre a questão como era conciliar o pessoal, você trabalhava. Isso é um pesado, viu? Eu sei que Contextualiza. não era pra... Sabe que muita gente trabalha, né? Eu posso beber café na hora? Pode ser. Eu até tomar um pouco. De preferência, né? Que mais? Bem, Leandro, você e todos nós sabemos que é muito difícil conciliar a questão do trabalho com os estudos, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouco como foi para você conciliar essas duas coisas. Deixa eu contar um pouco. Inclusive, tem professor, né, que diz que a gente nem era para trabalhar estando estudando. Ou você trabalha ou você estuda. Apesar de discordar, a gente sabe que é a realidade da maioria, né? Esse é um tópico pesado até no nosso café, porque é uma parte sensível de se falar. É complicado, né? Eu vindo de uma questão que eu tinha que trabalhar, né? E o deslocamento da minha residência para o meu trabalho já era longo, e o deslocamento do meu trabalho até o IFCE também era um pouco distante, né? Porque a gente está aqui em Maranguape,
e meu trabalho ficava na aldeota. Nossa. Para minha sorte, eu já possuía meu transporte, né? Eu tinha minha moto, né? E facilitava o deslocamento lá do meu local de trabalho até o IFCE. Né? Mas era uma parte complicada, porque eu tinha que conciliar estudo, tinha que conciliar a minha família e tinha que conciliar o meu trabalho. Então, são 3 partes que realmente precisam de atenção. Eu não poderia deixar, primeiramente, de pagar minhas contas, eu só poderia pagar minhas contas através do provimento do meu trabalho, né, porque até então eu não tinha nenhuma bolsa aqui no IFCE. Né? Tinha que também dar atenção aos meus familiares, né? Minha esposa em especial, não poderia deixar de lado, né? Apesar de eu já estar casado quando eu entrei aqui no IF, mas mesmo assim eu tinha que dar atenção a ela, né? Não só ela, né? A parte da meus pais, meus irmãos, quando tinha confraternização de família também tinha que estar presente, mas nem sempre era possível, né? E também conciliar os estudos com toda essa questão de tempo, né? Às vezes eu até costumava falar que um professor meu disse a seguinte frase: se o dia só tem 24 horas, faça com que ela tenha 25. Como é que eu faria isso? Não faço ideia, mas tinha mês que eu tinha que fazer um dia durar pelo menos 25 horas. Então foi um processo conturbado para mim conciliar todo esse movimento, mas graças a Deus, com muita perseverança, força de vontade, eu consegui vencer essa batalha. Tu tinha um horário específico para estudar, dependia muito da dinâmica daquele momento. E assim, em relação a esses outros cursos que tu fez, né? Inicialmente tu não pensava em dar aula, foi uma coisa que veio depois, uma paixão que aconteceu posteriormente, é isso? Isso. A questão de dar aula, ela surgiu até antes mesmo de eu entrar no IF, pois eu tinha recebido uma oferta de um desses cursos que eu tinha feito, que tinha sido até um curso de eletrônica. O diretor da instituição, ele me ofertou uma vaga como professor, mas como na época eu acho que eu não tinha maturidade, eu fazia a seguinte pergunta para mim: caramba, como é que eu vou conseguir ensinar algo a alguém se eu ainda não conheço nada da vida? Pois na época eu tinha em torno de 19 anos, então eu achava aquilo muito louco, eu achava aquilo algo que eu não conseguiria dar conta, né? Então qual foi a questão? Antes de eu ser professor, eu tive que vivenciar, eu tive que viver algo para poder entrar nessa carreira, né? E só depois foi que eu vim vislumbrar que realmente a minha carreira que eu queria seguir era a carreira de professor, que me encantou e está me encantando até hoje em dia. Muito massa ver essa paixão que ele tem pela física, né? Pelo ensino, que é uma coisa que às vezes falta, né, Lívia, nos professores. A gente sente que eles não têm tanta aptidão assim, né? Às vezes é só por conta de um status, talvez. Às vezes tem até condições melhores, né? Também, quando eles falam sobre a questão do estudo, que a pessoa que estuda não pode trabalhar, a gente já estudou isso com alguns professores, né? Então são pessoas de realidades diferentes que tiveram vidas diferentes, que focaram ali no estudo e às vezes utilizam dessa informação para querer dizer as coisas com a gente, né? Esse ponto que vocês citam aí, eu também escutei, né? Que o nosso trabalho, o nosso emprego é para ser a questão do estudo, né? Só que, como bem ressaltaram, nem todo mundo vive essa realidade, né? Nem todo mundo vem de um berço de ouro, como algumas pessoas chamam, né? Então, aquelas pessoas que têm dificuldade, principalmente financeira, né? Ela tem que, na vida, tem que encontrar um caminho para poder conseguir andar, né? E muitas das vezes essa questão de, eu primeiro tenho que pensar no meu ganho, como eu vou me sustentar. Isso muitas vezes vai procurar de emprego, que foi o que eu fiz. Antes de eu pensar na minha formação, eu pensei primeiramente no meu emprego, na minha forma de ganhar dinheiro e ter a minha vida independente, né? Só
depois de muito sofrimento, né, foi que eu vim ver que a educação ela é transformadora. Ela consegue transformar a vida de muitas pessoas. Viu? Tu falou aí que com 19 anos não se sentia, acho que pronto para esse desafio de ensinar, né? Que é uma coisa que eu acho que é natural. Eu particularmente encaro ensinar como uma grande responsabilidade, né? Impactar na vida das pessoas, né? De repente servir de exemplo, referência. E tu sabe que essa idade, geralmente 19 anos, é a idade de muitos dos nossos colegas. E aí eu queria saber como é que foi para ti conviver assim com pessoas mais jovens, porque eu, por exemplo, também já passei dos 30, né? Todo mundo sabe, e também fiz essa escolha um pouco depois. E assim, para mim foi uma dinâmica interessante, né? Viver com outras gerações e com outras propostas, né? Porque a gente sabe que na nossa época as coisas eram um pouco diferentes, né? Eu sou na década de 90 e a gente sabe que a vida mudou muito, né? A tecnologia avançou e as coisas se modernizaram e algumas coisas eu tive que correr muito atrás, né? Eu fiquei um tempo sem estudar, eu tinha terminado o ensino médio em 2008, então foi um processo em que eu tive que me enfiar mesmo assim na base, né? Naquela questão da matemática que para muitos acabou de ser dado, né? Que acabaram de sair do ensino médio, e eu tive que fazer um processo de formiguinha, assim, de passo a passo, e tem sido muito difícil, né? Acho que se não fosse eles eu não teria passado no primeiro semestre. Interrompendo aqui antes de tu responder, né, Leandro? A gente vê, né, que o Rafael, por achar que tem mais idade, quando ele chegou aqui no curso, ele pensava, né, assim, nas dificuldades que ele tinha, vivia, e eu já tinha uma visão diferente. Quando eu cheguei, eu pensava, nossa, eu estou estudando com pessoas mais velhas, são mais inteligentes, eu vou acabar ficando para trás. Eu tinha esse pensamento diferente, né? E com o Viva a gente viu que são pessoas que têm áreas diferentes, mas que têm as mesmas dificuldades, que buscam se ajudar aqui no semestre em que estão, no grupo que está inseridos aqui. Olha, realmente foi. Eu até me lembro da cena, da primeira vez que eu entrei na sala de aula aqui do IFCE, lá em 2019. É o professor. Que. Disseram isso de mim. Eu pensei, ele chegou, aí eu fiquei olhando, Esse maluco era o professor. Eu posso falar? Depois que eu conheci ele chegava aqui no IF, eu dava até um tchauzinho pra cima dele. Ele, todo canto que ele chegava, a gente não podia falar com ele, ninguém que fosse que ele dizia: oi, meu nome é Rafael, eu sou casado. Tudo que ele era isso. Eu até disse. Sim, aí realmente quando eu entrei na sala, que eu olhei, caramba, eu mais ou menos eu fiz assim, o que é que eu tô fazendo aqui? Porque aconteceu comigo, eu deixei de estudar um tempo, né, estudar as disciplinas básicas, né, português, matemática, que é aquelas disciplinas que você vê quando você inicia o curso. E foi impactante para mim até quando eu vi a sala, caramba, vários jovens. Mas eu me sentia jovem também, viu? Eu era um jovem, mas não com a idade deles, né? Eu iniciei a graduação que eu tinha 20 não, perdão. Eu já tinha 31 anos. O que eu iniciei foi a outra. 25 eu iniciei a minha de tecnólogo e 31 eu iniciei essa daqui de física. Foi em 2019, né? Isso? 2019. 2019 foi a época que eu iniciei o curso, né? 2019.2. E realmente eu percebia a diferença de maturidade, a diferença de pensamentos, né? Mas não só eu, como eu olhei também uma outra gama de alunos também da mesma idade e até mais velhos do que eu, né? Aí eu acho que eu vou seguir aquele caminho ali. Mas ficava olhando lá para os jovens em relação a que o modo como eles conviviam, o modo como eles interagiam, né? E aqui eu sempre no IF eu tive uma coisa muito comigo. Quando eu chegava, eu era um pouco mais calado, apesar da Lívia dizer que eu ajudava muitas pessoas a alguns conceitos, né? Eu chegava aqui no IF, eu já tinha um pensamento, não, vou estudar, vou pegar esse tempo aqui para mim estudar. Contanto que na maioria das vezes que as pessoas viam, ou eu estava aqui, que eles chamam de churrascaria. Na área de convivência aqui, como isso, na área de convivência, ou então estava lá na biblioteca, né? Dificilmente aqui lá vocês me viam ali sentado ali na mesinha ali da cantina.
Mas não era por falta de interesse de interagir, não. Eu queria pegar esse curto momento de tempo que eu tinha para estudar, porque eu sei eu sei o quanto foi difícil para mim concluir esse curso. Então, eu tentava aproveitar o máximo do tempo que eu tinha para realmente para estudar. Né? E, em relação à diferença, eu fiquei chateado na minha primeira avaliação de introdução à física, onde eu vi um carinha, obviamente, eu levou aquela cara de nerd dele, e o cara tirou uma nota melhor do que a minha. E eu disse o seguinte para mim, eu quero tirar uma nota melhor do que ele. Tu se acha competitivo? Demais. Demais. Essa parte de competitividade, eu tenho demais comigo mesmo. Se cobrar, né? Eu me cobro bastante. A minha esposa, que às vezes ela fica um pouco chateada comigo por conta disso. E quando eu entro em algo, eu entro para, não, quero terminar, quero fazer e quero dar o meu melhor. Né? Eu acho que é assim que a gente sempre deve seguir. Né? Você está sempre atrás do seu melhor. Né? Faça o seu melhor sempre para você. Tá bom? E assim, que nem você, eu conversando com a Lívia, a minha idade em relação à Lívia era o quê? Uns 10 anos, Lívia? Eu 22. Vixe, não é mais. Não, quando eu entrei aqui, muita gente dizia assim, cara, você tem idade de ser meu pai. Eu não, esse aí, irmão mais velho no máximo, pai não. Isso toca no peito, né? Porque ela andou assim. Não, mas assim, geralmente os meninos costumam me respeitar, né? Isso eu acho que é legal, assim, ver a troca de experiências, né? A Maria diz que me vê como um pai, né? Mas é mentira, ela não me respeita. Mas tu não achava isso bom, não, Rafael? Agora as coisas viraram aqui, agora eu sou entrevistador. Né? Não, eu achava isso legal, isso é bom, porque isso vislumbra algo em ti como uma referência. Sim, é isso que eu ia falar. Eu acho que quando a gente pensa na licenciatura, né, na questão da docência, isso acaba sendo como se fosse um pedaço ali do que talvez um dia os alunos fossem ter em mim como referência, né? Ali uma figura talvez um pouco mais madura, que de certa forma inspira algum respeito, né? Que é uma dificuldade que alguns alunos que estão concluindo agora, que são muito jovens, né? Que às vezes têm dificuldade de ter, digamos que, o respeito na sala, né? Porque às vezes eles estão ali botando ele no meio dos alunos, até a brincadeira que fazem, não sei se vocês já viram, no Instagram, que quem é o professor e quem é o aluno, aí fica ali no meio misturado, você não sabe quem é quem. Aí, de certa forma, isso acaba sendo um ponto positivo. E trocar experiência com gente jovem é muito legal, né, Leandro? Eu particularmente sempre gostei. É porque você está sempre ali, a par das coisas que está como tendência, né? Como diz, como modinhas, né? Eu venho de uma época um pouco mais anterior à sua, né? Que eu nasci em 87, né? E realmente eu consegui vivenciar quando a gente não tinha tecnologia para o mundo de hoje em dia, né? Dá para ver essa diferença imensa, né? Principalmente na questão de você interagir com o outro, né? Essa interação que é muito tecnológica, ela é boa, ela é legal, mas às vezes eu acho que o contato olho a olho, cara a cara, tete a tete, ele ainda tem que ser válido, porque senão a gente vai perder a nossa ser humano. É isso aí. Gostei. Leandro, física foi tua primeira opção no Enem? Foi a tua primeira opção, física no Enem, segundo o Darcy, que é a pergunta dele? Não. Não foi minha primeira opção. A minha primeira opção, na realidade, foi engenharia elétrica, certo? Mas por conta do meu preparo, por conta até da questão do meu trabalho, eu não consegui cursar, fazer o curso de engenharia elétrica. E depois eu fiquei perguntando, e depois de engenharia elétrica, qual é a área que eu poderia seguir? Né? Aí eu pensei em física, que nela você vê a parte de eletricidade, a tão temida eletricidade, né? Que realmente é uma cadeira pesada, é uma disciplina pesada. Então, foi como uma segunda escolha. Foi a minha segunda escolha da Silva, a parte da física. Né? Mas eu tinha esse sonho
ter feito curso de engenharia elétrica. Mas por conta de trabalho, por conta de algumas coisas, eu não consegui cursar. Pois é, Leandro. Eu acredito que eu também tenha pegado, né, no período do estudo. Eu peguei ainda o período da pandemia, fiz o meu terceiro ano online, né? Eu gostaria de saber como foi fazer a graduação nesse período. Meio tópicozinho um pouco sensível, né? Porque a gente, infelizmente, nós perdemos alguns entes, né? E a questão do meu estudo nessa época foi um pouco conturbado. Por quê? O meu trabalho ele não parou. Eu trabalhava na época em um supermercado. E como era serviço essencial, a gente ficou ainda em funcionamento. E foi uma das épocas que eu trabalhei muito, né? Muito mesmo. Todo dia nós tínhamos o supermercado lotado. E até eu me espantava com isso, né? Mas enfim, todo mundo tinha que comer. E o que foi que aconteceu com meus estudos? Parou, né? Ninguém vinha para o IF, parou. E aí estava decidindo se tinha ou não, como é que seria, se seria online, se não teria. Qual foi a minha grande dificuldade nessa época? Eu paguei praticamente 2 disciplinas em um ano, né? Então, digamos assim, que eu atrasei um pouco o curso, né? Porque eu não me sentia à vontade em estudar de forma online, porque eu já tinha feito isso anteriormente e eu não gostei. Então, se era para mim realmente aprender, se era para mim ter uma formação digna de respeito, eu queria que fosse de forma presencial. Então, a pandemia para mim só atrasou um pouco o curso. Assim como depois, né, já prestes a se formar, veio uma greve, né? Além da pandemia, ainda peguei uma greve aqui no IFCE, justamente no finalzinho lá, tinha começado a escrever meu TCC e estava nas últimas disciplinas, aí veio essa greve para atrapalhar ainda a minha vida, né? Então, uma formação que era para me ter feito em 4 anos, ela se estendeu até 5 anos. Então, a pandemia atrapalhou, trabalho às vezes me atrapalhava e essa greve também me atrapalhou. Mas eu consegui vencer novamente. E aí, Leandro, a gente sabe que... Então, Leandro, a gente sabe que dentro do campus a gente tem vários desafios, né? E eu queria que tu, assim, elencasse alguns que tu acha que foram mais relevantes, assim, em relação ao campus mesmo, né? Se tu acha que a biblioteca poderia ter um acervo um pouco melhor, se tu acha que a questão da disponibilidade, por exemplo, do refeitório, né? Para dar um auxílio, assim, no sentido de não precisaria ser uma coisa gratuita, né? Mas poderia ser um valor simbólico, como existe nas universidades. A gente sabe que a realidade da gente que é da região metropolitana é uma realidade, digamos que, bem desgastante, a distância, o deslocamento acaba sendo complicado. Sim, em relação à estrutura do campus em si, né? O que tu acha assim, que poderia ser melhorado de imediato? Se houve melhoras no período que tu passou aqui, né? A gente sabe que houve uma transição, né? O pessoal saiu lá da escola no período de 2018, né? Isso, e veio para cá, e aí teve todo um processo de estruturação. Agora foi feito um refeitório, né? Mas até agora não foi ativado, a gente não sabe se vai ter a honra de poder usufruir desse benefício que a gente acha que é um benefício que tem que ser de todos, né? Não só do técnico, que a gente sabe que é relevante, a gente sabe a importância do técnico, mas também o que tu acha que sentiu mais falta nesse sentido? Tu acha que os professores eles eram pacientes, eles eram compreensíveis com a realidade de quem trabalha, por exemplo, né? Alguma cadeira que tu achou marcante? A minha escolha quando eu fiz, né, após de ter feito o Enem, ter passado pelo SISU, né, foi escolher o local de curso, eu dei uma analisada, né. A minha primeira opção era o IF de Fortaleza, né, por conta de quê? Por conta do trabalho até o meu local de estudo. O próprio trajeto já estava mais próximo, né? Sim, né. Mas eu moro aqui na região metropolitana de Fortaleza, praticamente. Então, para o deslocamento do IF até a minha residência, eu iria gastar um maior tempo.
Aí eu fiquei pesquisando qual seria o IF que eu poderia, que também já era um sonho meu, viu? Estudar no IF. Qual seria o IF que eu iria pertencer? E Maranguape foi o primeiro que me chamou a atenção. Qual tópico? Era um prédio novo. Aí o que foi que eu pensei? Nossa, prédio novo, tudo funcionando bonitinho, ó. Vai me receber de braços abertos e eu não vou ter problemas. Me enganei. Por quê? Em relação à estrutura, eu não tenho nada do que reclamar em relação à estrutura. As salas eram salas que tinham ar-condicionado, as cadeiras novas, tudo funcionando perfeito, né? Porém, a gente tinha sim, como existem alguns problemas ainda, essa questão primeiro, da alimentação, né? Eu saía do meu local de trabalho, muitas vezes, não conseguia comer nada lá e vim direto para o IF, né? Quando eu chegava aqui, não tinha nada para a gente lanchar. Contanto que alguém conseguiu entrar em contato com uma pessoa que fazia venda em uma bicicleta, né, da Silva? Tu lembra dessa parte ainda? Sim. Isso foi o quê? 2020? 2019 já vinha uma pessoa para cá. Mas antes ele vinha uma pessoa, antes dessa pessoa de bicicleta, que ela veio com um carro e ela parava no estacionamento. Uhum. Aí houve um bafafá que ela não podia estar vendendo, né? Mas como a gente, os alunos, a gente entrou assim, tentou argumentar para que pudesse vender, porque senão a gente ia passar fome aqui, aí deixaram, mas existia, antigamente um carro que parava ali em frente ao estacionamento agora, que é o RU, o RH, sei lá, e ele parava e vendia pra gente. Então, essa era a saída que a gente tinha para poder se alimentar, né, e seguir a nossa vida. Mas em relação à alimentação era complicado. Ou você já trazia de casa, do trabalho, de alguma forma, ou então o seu alimento era água, né? Água eu apontando para café. O seu alimento era água, né? Então, essa parte da alimentação foi complicada. Mas, graças a Deus, agora você já tem aí um restaurante, né? Que eu espero que seja inaugurado logo. Espero que esse restaurante venha contribuir com os alunos, né? E em relação à biblioteca, realmente, viu, Rafael? A gente tem um grande problema dos livros. O acervo daqui, do IFCE, do Campus Maranguape, eu acho ele um acervo ainda pequeno, né? Contanto que, às vezes, a gente tinha que recorrer a PDFs, a pesquisas online, porque a gente não tinha uma grande bibliografia para pesquisa, principalmente eu. Isso talvez pode ser um tópico que você falar lá na frente, no meu TCC. O meu TCC eu utilizei nada da biblioteca praticamente, porque todo o meu trabalho foi pesquisado de fora, né? Geralmente lá em artigos americanos. E assim, tirando essa estrutura do campus, tirando a parte que a gente sofreu bastante no início com a alimentação, né, e tirando também a biblioteca, o resto estava mil maravilhas. Contanto que hoje, caminhando agora aqui pelo campus, eu estava fazendo justamente essa reflexão do o que era o IFCE Campus Maranguape quando eu cheguei aqui, com a estrutura de, apesar de ser nova, mas ainda faltava algo a ser incrementado. E com o decorrer dos anos, ele está melhorando. Contanto que quando eu entrei aqui não tinha aquela área de convivência, que ela foi implementada, não tinha a questão do RU que está sendo implementada agora, que eu espero novamente que seja algo que venha contribuir bastante para os alunos, né? Que realmente estudar com fome não dá, certo? E que a estrutura dessa instituição tão grande realmente venha a melhorar cada vez mais, cada dia mais. Eu particularmente não sei como é que funciona em outras universidades, né? Eu não sei se existe um cálculo aplicado especificamente à física, não sei como é que funciona, não sei se tu teria esse conhecimento.
Mas aí eu quero entrar numa pergunta que é o seguinte, eu tenho aqui 3 livros. É o Guido Risi, o Halliday, né? Da eletricidade, do eletromagnetismo, e o do Antônio Pires, A Evolução das Ideias da Física. Representam aí 3 cadeiras e eu queria dizer assim, desses 3 aqui, Leandro, qual que tu se apropriou mais assim, que tu disse, não, esse daqui degutinho. Sem dúvida, ainda é o Halliday, né? O Halliday é aquele autor que você chega no curso de graduação, né? E você vem ali, talvez, de um tópicos da física no ensino médio, parte para um Halliday da vida, né? Que se aprofunda um pouco mais aí em alguns conteúdos, né? Ele se aprofunda um pouco mais, né? Mas realmente o que eu me debrucei mais, realmente eu não vou dizer que foi de capa a capa, né? Mas eu destrinchei esse livro aí durante o meu curso inteiro, viu? Né? A gente tem outros autores que a gente conhece como o Moisés, o tão temido Moisés. Divisor de águas. Isso, ali. Quando você sai do Halliday e entra no Moisés, você percebe que você consegue tirar os meninos dos homens, né? Aliás, você consegue separar, né? A frase correta é você separa os meninos dos homens, né? Realmente você pegar um problema que está descrito no Halliday, de início você consegue desenvolver ali na boa. E você pega o mesmo tema no Moisés, aí você olha assim, cara, eu não aprendi nada. Eu ainda sou menino, hein? Eu ainda sou menino. Né? E outro que você comentou aí, o Guido Risi, né? O Guido Risi, ele foi, digamos assim, o alicerce, né? O Guido Risi ainda é um dos grandes alicerces para que o aluno consiga pegar as equações e conseguir demonstrar, conseguir chegar nas equações utilizando a matemática. Através de quem? Através do Guido Risi, né? Se você quiser realmente aprender física, se você quiser realmente se debruçar na física, comece com o Guido Risi, aperfeiçoe a sua matemática para depois aplicar. O Guido Risi também, ele é uma grande referência, né? Para a gente que é da física, a gente pega esse livro, destrincha ele para aplicar aplicar a matemática na física, né? Então é bem interessante você também conhecer essa coleção. Leandro, uma pergunta. Oi. Ai, tu tem que passar o microfone. Não. Tá certo, vai. Oi, Maria! Oi, gente. Leandro, uma pergunta. Escolha entre os 3, tá bom? Guido Risi, James Stewart ou Leigh Toad? Caraca, ao vivo. E ela brinca pesado, né? Cara, essa menina, quando eu descobri o que tinha na cabeça dela, eu fiquei assustado. Além de cabelos? Piada chata, desculpa, Maria. Vem cá. Guido Risi, Stewart, Leigh Toad. Eu ainda fico com o Guido Risi, tá certo? Apesar do Leigh Toad ter me auxiliado em alguma disciplina, né? Leigh Toad, mas eu ainda prefiro o Guido Risi. Ainda tem outro tocante, porque assim, tudo é um processo, são degraus que você vai tendo que adquirir, vai ter que subir. Principalmente a parte do cálculo. Galera, se você não aprendeu o cálculo 1 direito, principalmente ali a parte das derivadas, cálculo 2, para você começar a integrar, vai ser complicado. Tá? E quando chega no cálculo 3, aí você vê o sofrimento. Né? Por quê? Se eu não sei derivar, se eu não sei integrar, Chora. você vai chorar quando vê o integral de superfície, quando você for querer a trabalhar com coordenadas polares, coordenadas esféricas, que você não vê, que eu queria ter visto na parte do cálculo, coordenadas esféricas, e eu não vi na disciplina que eu estava pagando de cálculo 4,
e eu só vi coordenadas polares, né? Mas eu precisei aprender coordenadas esféricas. Lá na frente vocês vão perceber que é necessário, né? A depender do professor também. Isso é válido, porque ainda bem que quando eu paguei a disciplina de eletricidade 1 foi com o professor Herbert, né? Que aqui a nossa eletricidade ela é dividida em eletricidade 1 e 2, onde na primeira parte você vê ali a pequena introdução à eletricidade, como lei de Gauss, né? Força elétrica, bem simples, né? Para depois você entrar lá no magnetismo. E ele que me ensinou, eu não vou mentir, foi o professor de física em eletricidade quem me ensinou a parte do cálculo e principalmente essa parte de você mudar de coordenadas cartesianas para coordenadas esféricas ou cilíndricas. Pois é, né, Leandro? Agora, encerrando essa parte mais conteudista, indo mais para a prática, eu gostaria que você relatasse para a gente, né? Como foi a tua primeira experiência na prática? Como foi? Gostaria que você também falasse um pouco do PIBID, né? Tanto eu como a Maria aqui, a gente fez o PIBID tudo junto, né? Vocês foram também para o Sapito, não foi? Sim. Gostaria que você relatasse também um pouco dessa experiência para a gente. Foi até interessante porque nesse período eu tinha acabado de sair desse meu emprego, que tomava muito do meu tempo, né? Foi uma época sensível também da minha vida em família, porque um parente meu, né, o meu sogro, ele também adoeceu, aí foi um pouco conturbado. Falar dessa parte me traz umas lembrancinhas não tão legais. Mas sem problema, Livre, sem problema. A minha primeira experiência eu tive foi através de uma monitoria. Eu, em conversa com o professor Marx, que na época era o coordenador aqui do curso, eu falando com ele disse, Marx, por enquanto eu não estou trabalhando, eu consegui agora um tempo maior para me estudar agora realmente eu vou me debruçar nos livros, eu vou conseguir estudar, né? E ele pegou e me ofertou uma monitoria. E disse, cara, tem uma monitoria ali que a prefeitura de Maranguape está ofertando. E a gente tem 2 vagas. Tu quer participar? E eu peguei e disse, cara, quero. Porque se é isso que eu quero seguir, se é a carreira que eu quero enfrentar, então eu vou atrás, né? Detalhe, eu nunca tinha entrado na sala de aula para dar aula, né? Então, a minha primeira experiência foi na monitoria, num projeto da prefeitura daqui de Maranguape, chamado Pacto pela Aprendizagem, né? A gente ia para lá para dar aula de reforço para alunos do ensino fundamental, né? Então, a minha primeira experiência foi como monitor de matemática com alunos do ensino fundamental que tinha entre aí 8, 9, 10 anos de idade. E foi muito gratificante para mim quando os professores, quando os alunos chegavam para mim que, tio, eu consegui aprender, eu consegui somar, eu consegui subtrair, tio, eu não sabia fazer isso, e eu consegui fazer, cara, aquilo para mim foi gratificante, né? E também teve professores que chegou para mim e falou, fulano de tal não conseguia fazer isso, e hoje eles conseguem fazer, né? A gente vê que quando você vai ali sendo bem direto com o aluno, ele consegue aprender. O problema é quando o professor está em sala de aula com 40 alunos, cada um com uma cabeça diferente, cada um com um pensamento diferente, cada um com uma brincadeira diferente. Aí, realmente, o professor tem que tirar água de pedra, porque essa parte é complicada. Então, Lívia, essa foi a minha primeira experiência como vivência de sala de aula. A outra experiência que eu tive foi aqui dentro do IFCE, quando eu passei também para a monitoria, né, aqui do campus do IFCE. Eu fui monitor de mecânica básica 1, né, com o professor Herbert, certo? Eu dava ali apoio, dava orientações para os alunos, que eu já tinha pago essa cadeira, né? Nessa parte, eu realmente... Tu lembra o semestre? De mecânica foi... Eu lembro o ano, o semestre não, tá? Eu lembro o ano que foi 2023.
23. 2023 foi o ano que foi a minha monitoria aqui no IFCE, Aí 2023. tu tinha intervenções de tipo, alguém que tinha alguma dúvida, se te procurava em um momento ou não? Era mais suporte pro professor mesmo. Tinha 2 alunos que sempre me procuravam, um daqui. Uma era a Vitória. A Vitória, ela de vez em quando. Eu chegava aqui, era 2 horas de monitoria que eu tinha aqui, 2 vezes ao dia. Ao dia não, 2 vezes na semana. Então, e o outro estava destinado ao meu estudo, à preparação de material, né? Então, essa parte da monitoria aqui no IFCE, eu tive o contato com os alunos sim, viu, o Rafael? Tinha alguns alunos que me procuravam para tirar dúvida, principalmente nas listas, né? Para quem conhece o professor Epps, ele passa umas listas legais para você estudar, né? Então eu auxiliava esses alunos na resolução da lista, né? E depois no PIBID. E no PIBID eu fiz e consegui passar para o PIBID aqui no IF, né? Teve outros alunos que foi para outras escolas, né? Mas eu fiquei aqui no IFCE do Campus Maranguape, Eu também fiquei. né? Eu achei uma parte bem interessante porque eu consegui trabalhar com alguns projetos, né? A gente tinha grupos diferentes, né? Eu fiquei no grupo do Jonas e do Bruno, né? E a gente fazia alguns projetos, chegava a apresentar os projetos em sala de aula para os alunos, né? E também uma parte bem interessante que eu comecei a dar reforço para um aluno daqui do FCE, e esse aluno, ele é até um aluno, eu não sei se eu posso falar isso, mas ele é um aluno autista, Do técnico? do técnico integrado, né? Então, Pelo PIBID. eu como aluno do PIBID, eu e o Denilson, nós éramos os dois que estavam ali juntamente com esse aluno, Eu né? acho que eu lembro vocês relatando para o Fábio como era. Cara, era gratificante, porque a gente tinha que se adaptar. Eu nunca tinha dado aula para nenhuma pessoa que tivesse autismo, tivesse essas características. Então, para mim, eu tive que aprender isso, né? Contanto que eu li um livro para eu poder me aprofundar como era o aprendizado dessas pessoas, que cada um tem a sua forma de aprender, né? Então, com ele, a gente percebeu que ele gostava de dinossauro. A gente teve que entrar na vida dele, no mundo dele, para poder encontrar caminhos para poder ensinar algo que era básico, a matemática básica ali, somar, subtrair, multiplicar, dividir. E por aí a gente foi conseguindo integrar o pensamento matemático na vida dele. Foi uma das fases mais difíceis para mim, porque eu tive que me moldar a isso, né? Mas foi gratificante também, né? E depois aí eu fiz seleções, graças a Deus passei em algumas seleções e consegui entrar em sala de aula, e realmente foi onde eu vi que, caramba, eu acho que é isso que eu quero fazer para minha vida. Foi onde eu me encontrei, né? Eu me encontrei na sala de aula. Legal do PIBID, né? A gente participou, acho que muita gente a gente teve esse privilégio, eu diria, que o nosso campus, isso não é um ponto positivo, é um ponto negativo. A gente não tem muitos alunos na graduação em física, pelo menos na época do PIBID, eu acho que não tinha tantos assim. E a gente conseguiu, acho que 25 bolsas, se não me engano. Acho que foram. E através do Fábio, né, que era o nosso orientador aqui do campus, muita gente foi contemplada com essa possibilidade, né, de estar tendo, às vezes, o primeiro contato com o ensino, às vezes com experiências novas, como foi teu caso. A gente também, que foi para outras escolas aqui da região, né, tais como Salaberga, se não me engano, Kaique também entrou, né, conseguiu já ter ali um olhar diferente, né, que às vezes a gente tem essa perspectiva no estágio também, que é o olhar do docente, né, você começar a se ver na função de professor, não é isso, né? Fala um pouquinho dos teus estágios também, como é que foi o processo. Conciliar com o trabalho, não sei se estava trabalhando na época, mas a gente sabe que a dinâmica do estágio às vezes é um pouco puxada, né, para quem tem que conciliar. Assim, para minha sorte, na época do estágio, eu também tinha acabado de sair desse meu emprego, né, que tomava muito do meu tempo. E a professora de estágio 1, né, acho que todos aqui conhecem ela, né, a professora Lourdes,
Um abraço. Abraço, Lourdes. Excelente profissional, não tenho... Aliás, eu só tenho a agradecer. E por conta da forma que ela cobra os alunos, foi que realmente a minha escrita do TCC, ela conseguiu andar, né? Apesar de eu ter sofrido Da Silva bastante. tá fazendo assim ali, ó. Falei hoje com o Rafael, se fosse para poder ter mais 2 digitais, para poder aprender a escrever mais TCC, eu teria. Sim, é porque realmente ela suga isso de você, né? Ela cobra isso de você, né? Diário de bordo, né? Uma coisa que eu aprendi a fazer que eu não Os fazia instrumentais, ideia, Leandro. né? Pois é, são os instrumentais, né? Então, o meu contato com o estágio foi bem interessante, porque também foi no estágio onde eu tive aquela questão. Cara, é isso que eu quero fazer. Reafirmou, né? Reafirmou aquela paixão que eu tenho pela educação, tá? E o processo, tanto do estágio 1 como do estágio 2, que na parte do estágio 1, quando você vai só observar, quando você vai só ali começar a ter o primeiro contato com a escola, né? Realmente é um divisor de águas para saber se realmente você está no ambiente certo, né? Creio eu aqui, né, que, né, da Silva, que muitos pensam 2 vezes na hora que está no estágio. Será que é a carreira que eu quero seguir? Né? E eu gostei. A parte do estágio foi a parte que me encantou na licenciatura em física, né? Eu consegui aplicar algo no meu estágio, né? Portanto que no estágio 2, quando foi para observar a minha aula, o professor Fábio, abraço Fábio, foi ele que foi observar a minha aula, né? E assim, eu consegui interagir com os alunos participaram da aula, foi muito massa, foi muito massa. E hoje em dia, as minhas aulas se devem muito por conta disso, por conta dos feedbacks que a professora Lourdes passava para a gente, o professor Fábio passou para mim, e além de vários outros professores que davam sempre dicas. Cara, o professor Assis, eu tive a oportunidade de ter aula com ele, eu chamo de aula particular, porque era só eu e o professor Assis. Cara, o quanto que eu consegui aprender e o quanto que eu estou conseguindo pôr em prática hoje nas minhas aulas por conta dessa vivência que eu tive aqui no campus com esses professores, né? Me ajudou bastante na minha formação e na minha identidade docente, que eu espero que você, Lourdes, esteja feliz por eu ter falado isso agora, viu? Né? Identidade docente, né, da Silva? E ela vai mandar o feedback depois. Vai sim. Em breve ela estará com a gente também, né? Isso. Isso aí. Excelente profissional, só tenho a agradecer. Eu sei que estou devendo ela, viu? Dinheiro? Não, trabalho. Então, Leandro, esse processo de ter se formado aqui na instituição, a gente está começou há pouco tempo o semestre, né? 25.2. E aí pode ser que tenha alguém assistindo a gente que tenha começado agora. E querendo ou não, a gente sabe que durante o percurso da gente no curso, na graduação, a gente tem muitas referências. Os professores são referências, a gente tinha outras referências de quando, né, estudava. E a gente sabe que hoje tu é uma referência pra gente, porque, né, é um dos 3 agora que se formaram no campus. E eu queria, assim, como é que tu vê essa questão de ser uma referência para quem está ainda aqui no curso? Se tu, de alguma forma, quer dar uma dica para o pessoal que está começando agora. E esse processo da graduação em si, se tu se ancorou assim, em alguma coisa específica, em alguém, quais são os teus físicos assim, de referência que tu já conhecia? Ou alguém assim que de repente tu começou a ler esses livros da graduação e disse, não, cara, esse cara pra mim é um desbravador. Tipo assim, o Einstein é muito conhecido, mas esse aqui, pô, se não fosse ele, enfim. Não, tem vários autores que realmente me interessam muito, né? Eu não tenho um específico, né? Mas eu posso citar o Feynman, que, pô, o método Feynman, depois que eu consegui colocar em prática o método Feynman, que é bem interessante para quem não conhece,
Você lê sobre um determinado assunto, aprende aquele assunto, e quando você consegue replicar para outro de uma forma simples que esse outro consiga entender, você vê que você entendeu aquele assunto. Entendeu? Então, o Feynman é um autor que me instiga bastante a estudar. Eu não vou nem falar de Newton. Newton, Dispensa comentário. né? Newton, quando ele fala que ele aprendeu algo, mas para ele aprender algo é porque ele conseguiu olhar por cima dos ombros de outras pessoas, né? Fazendo referência que ele teve em quem se apoiar. Isso também é bem válido, porque aqui professores daqui do campo me fez ter esse olhar, né? A minha trajetória aqui no IFCE, ela foi embasada pelos ensinamentos realmente dos meus professores daqui, né? Além desses autores, né? O Einstein, o Carl Sagan também, né? Que o Carl Sagan foi o que me instigou a fazer o meu TCC, né? Que o meu TCC está baseado ali, eu faço pesquisa em de exoplanetas, né? Ele me instigou e através de conversas com um professor, o professor Assis, ele chamou 3 alunos, foi eu, o Bruno e o meu pai. Eu, o Bruno, o que se formou agora, o Jonas, lá, né? Sim. Delay. E o Jonas, né? E ele teve uma conversa ali com a gente. Quando ele Para estava na montar coordenação, né? Isso, quando ele estava na coordenação. Para que a gente conseguisse ali criar um grupo de pesquisa para trabalhar com a tese dele, né? Que falava sobre disco de detritos, né? A primeira formação de planetas, essas coisas. Só que eu fui para outro gancho. Eu comecei a ler sobre e comecei a me encantar por exoplanetas. E como eu já tenho uma parte de programação já não tão construída, mas eu gosto de programar, então o que foi que eu fiz? Eu peguei a parte da tecnologia, da programação em Python, e uni com o meu conhecimento da física. E daí eu consegui escrever o meu TCC voltado para a busca de exoplaneta utilizando a linguagem Python, né? Então, isso não teria sido possível se eu não tivesse tido essa conversa com o professor Assis. Talvez teria eu trilhado outro caminho, né? Ter percorrido outra instância na educação. E nem alguns professores chegaram para mim e disseram: cara, por que tu não faz na educação? Que é mais fácil, né? Eu não gosto do difícil, eu gosto da dificuldade, né? Eu fui pelo caminho mais complicado, mais conturbado, né? Mas brincadeiras à parte, os professores daqui realmente me ajudaram muito, tá bom? E entre esses, o que me chama mais atenção em relação a físico ainda é o Newton. Por quê? Cara, muitas das descobertas dele foi naquela questão de... Eu fico sempre me perguntando, como é que esse cara conseguiu descobrir isso com a tecnologia que ele tinha na época? E isso me encanta, né? Isso me encanta muito, que com poucas coisas ele descobriu um mundo, assim, que hoje a gente ainda aplica. E tu ser uma referência, assim, pro pessoal do campus que tá começando agora? Eu Qual o conselho acho... que tu dá aí pros meninos que estão entrando no semestre? Bem, o conselho que eu dou é: seja persistente, tá bom? E... galera, vamos lá. Essa vai para aquelas pessoas que gostam de desistir no meio da disciplina. Você não já tem que pagar essa disciplina? Então, se você iniciou, continue. Tá ouvindo, Maria? É sério. Por quê? Por mais que você reprove, mais você já teve uma vivência dela. E aí, quando você vai lá e refaz aquilo, você já começa a ver ela com outro olhar. E, galera, eu fui persistente. Por quê? Eu não sei se isso me enaltece, mas, eu não repeti nenhuma disciplina aqui no IF. Com certeza. Eu não repeti nenhuma disciplina.
Passei de final? Passei. Mas eu fui até o final. Então, às vezes, quando você está lá no finalzinho, você, por mais que o professor seja aquele professor mais duro, mais rigoroso, mas às vezes ele lhe ajuda, tá? Então, procure trilhar a sua disciplina do começo ao fim. Novamente, você está sabendo que vai reprovar, mas eu pelo menos já tenho aquela ideia do conteúdo, Sei. tá? Então não desista. Seja resiliente e seja sempre persistente. Cair atirando. É mais ou menos isso, viu, Rafael? Mas foi isso que eu fiz, cara, porque eu não desisti. Eu fui até o final. Massa. Quase que chorando na frente do professor, mas segurava as lágrimas e seguia em frente. Muitas, muitas e muitas vezes aconteceu isso aqui. Porque, infelizmente, eu tive essa comigo, né, da Silva? Que de seguir uma disciplina só eu e o professor. E isso me fez olhar a disciplina com outro olhar. A interação que eu tinha com o professor era de outra forma, né? É horrível? É. Porque tu não tem um aluno ali para discutir, para tirar dúvida, para tu reclamar, né, de algo que está acontecendo ali na aula, de algo que tu... Cara, se o professor tivesse falado, tivesse tido essa abordagem, teria sido melhor. É muito chato. Então, eu particularmente, na minha formação aqui no IF, em alguma disciplina foi prazeroso ter só esse contato entre eu e o professor, mas também teve alguma disciplina que, para mim, foi desgastante ter esse contato só entre eu e o professor. Quer dizer, forja mesmo, cara, né? Não tem jeito. Isso. Digamos assim, foi na raça. Foi na raça, mas eu mostrei que realmente, ó, vou passar. Massa. Na persistência. Seja persistente. Não desista. Viu, Maria? Não é porque você viu ali um livro que desagrada você que você vai desistir, não, tá bom? A cara dela bem motivada. Ela vai tirar essa parte, tenho O certeza. psicológico, ele é muito importante, né, Leandro? Quer dizer, se a gente não consegue, como tu falou, né, só você e o professor é outra dinâmica. Você não tem como, de repente, fugir o foco ali, porque é só vocês dois, não tem muito o que dizer, né? Mas, realmente, também faz com que ele tenha uma atenção só pra ti, tem isso também, né? Uhum. Dependendo de como o professor caminha a sua didática, Uhum. a intenção é que seja melhor. Apesar de que a gente não quer isso, a gente quer a sala de aula com mais alunos, né? Isso, a gente até se combina, viu, aqui de fazer disciplina juntos, né? Vale a pena, isso é muito... Você ter essa questão de combinar. Qual é a disciplina que você vai pagar esse semestre? É muito bom. Teve uma pessoa que me acompanhou praticamente desde o início, né? Que eu acho que todos aqui vocês conhecem e sabem de quem que eu vou falar agora, né? Da Karen, né? A Karen, ela foi uma aluna aqui do IF que trilhou comigo uma boa parte do curso. Eu entrei na mesma época que ela, né? No mesmo semestre. Só que ela tinha dessas. Ela, quando dava no meio da disciplina, ela via que não ia conseguir cursar a disciplina, iria reprovar, ela pegava e abandonava. Eu, graças a Deus, eu continuava, né? E ela sempre perguntava para mim, Leandro, tu vai pagar qual disciplina agora, esse semestre? Por quê? Porque a gente se ajudava. E eu via uma forma de eu ajudar ela, não como desmerecendo ela, mas como, para mim, uma fonte de eu estar estudando para mim tentar ajudar ela. Tô entendendo. Né? Assim também, da mesma forma que muitas das vezes ela me ajudou também. Né? Massa. Se eu era bom em matemática, em cálculo, que ela também é muito boa, mas eu vi ela mais pedagógica do que eu. Porque ela teve, digamos assim, uma experiência antes de mim. Ela conseguiu entrar na experiência docente antes de mim, né? Então, essa parte da pedagógica, eu sempre recorri a ela, né? E eu tinha vários exemplos que ela me dava, né? Então, era uma troca que a gente tinha e era muito massa, né? E eu espero, viu, Karen, que você consiga concluir o curso, viu? Espero que você consiga terminar
com louvor É, o sim. curso de licenciatura em física, Tá viu? pertinho, acho que ela tá Tá pertinho. perto, vai ser uma das primeiras mulheres, né, a se É, formar. tem isso, né? Aí. É, Vai Olha, ser já uma é referência também. uma vai ser uma referência, uma pauta, referência. né? A gente vê que tem poucas mulheres no campus hoje em dia, né? Do nosso semestre aqui tem eu, A a Maria, a Adriele e só, né? Somente. E em Várias, referência, eu né? acho que eu não respondi direito aquela É, pergunta vai. de referência, ó, cara. Porque assim, não, só para completar essa pergunta, Aham. que eu acho que não sei se ficou muito claro. Mas é porque existe um divisor, né? Você conseguiu o seu canudo, como diz o A6, pegou o canudo na mão, e aquele foi um momento emocionante, com certeza, né? E você deve passar um filme na cabeça de tudo que aconteceu, né? E a gente sabe que depois daquele momento ali, como é que tu se sentiu assim? Não, me formei, caramba, me formei, não acredito, deu certo. E naquele momento ali, todo mundo começa a ter um olhar diferente, não tem como, né, André? É uma Uhum. coisa, não é uma querendo assim, né, puxar pro lado, mas é porque a gente vê, não, o cara conseguiu se formar, não tinha ninguém ainda, então ele tá lá, pô, agora a gente tem alguém que se espelhar. É mais ou menos nesse sentido. Eu tirei um peso dos meus ombros, né? Porque mas antes disso, antes da formatura, foi a entrega do TCC. A entrega do TCC, quando eu entreguei o TCC, que eu escutei do coordenador do curso, você foi aprovado. Naquele momento aí sim, pronto, eu cumpri com a minha meta, eu consegui. A formatura foi só a comemoração. A formatura faz parte do processo? Faz. Mas para mim foi mais uma comemoração. Porque ali eu evidenciei para todo o corpo de professores, de alunos, de familiares que estavam presentes, que eu consegui. Né? Que é aquela parte do canudo, né? Quando você pega o canudo, aí sim. Aí você fica de alma lavada. Consegui e foi com louvor. Né? Que eu espero que todos aqui também alcancem essa honra. Vai dar tudo certo. Tá difícil, mas vai. Tá difícil, né? Tá difícil, mas vai. Ah, Mas é assim. O curso de física, acho que vocês estavam cientes quando estavam entrando nele. Né? Que seria uma trilha cheia de pedras no meio do caminho. Né? Tem umas mais fáceis de ser retiradas e tem outras que é mais difícil de ser isso. ultrapassadas, né? Mas com toda certeza, todas elas podem sim ser percorridas e você conseguir seguir adiante. Sim, era sobre tipo o concurso, experiência docente, que ele fez na nossa Essa parte é a escola que interessante. ele dá aula hoje. Entendeu? Eu ia perguntar, Leandro, e hoje atualmente com a escola É, que tu tá? como foi que ele entrou lá, Como se foi foi que por tu seleção, entrou? se ele pretende fazer concurso, né? Uhum. Que é uma experiência que ele está tendo depois da graduação. E até a continuação, Isso, posteriormente. que a gente sabe. Vai ter caixinha? Então, Leandro, atualmente em qual escola você está? O que foi que você fez para... Qual foi o concurso que você fez para entrar nela? Gostaria que você falasse um pouco também sobre a seleção da SEDUC, se foi por meio dela. Gostaria que você explicasse como foi essa experiência. Bem, antes de eu concluir o curso de licenciatura, eu já tinha prestado algumas seleções, né, tanto para a prefeitura como para o estado. No ano corrente que eu prestei a seleção, que não peguei o concurso para professor ainda do estado, né, eu estava na prefeitura de Fortaleza, né, como professor, porém eu estava lecionando matemática, né, porque de acordo com o edital da seleção, a gente poderia lecionar a disciplina de matemática mesmo sendo formado em física. Né? Como também abriu novamente agora a seleção e está lá no edital que a gente pode fazer a seleção para lecionar matemática. Né? Na escola onde eu estou atualmente, eu entrei através também de um processo de seleção da SEDUC. Né? Lá eu estou lotado não como professor de sala de aula, mas por conta do meu curso de informática, eu estou lotado no laboratório de informática, certo? Mas estou no estado. Só que eu também entro em sala, né? Então hoje eu estou lecionando
estou dando aula para o ensino médio, né, que era um sonho que eu tinha, que agora já foi realizado. E sempre tem esses processos seletivos, né? Estou estudando também para concurso e, mais recentemente, é uma outra fase dos meus estudos. Eu estou me preparando agora para o mestrado, né? Então, a gente que entra na carreira docente, a gente que vivencia a docência, nós temos sempre que estar o quê? Nos aperfeiçoando. Isso. Não que as outras áreas também não precisem, mas a gente sabe que a área da educação você tem que estar sempre se aperfeiçoando, tem que estar sempre estudando. Então, a minha carreira iniciou aqui no IFCE, né? Pretendo fazer um mestrado agora, é um mestrado profissional em ensino de física, né? O mestrado que quem está ofertando é a SBF pela UES, certo? A prova vai ocorrer em outubro, né? Justamente ali mais ou menos próximo ao PND, né? Agora já vou fazer 2 seleções. Tem a seleção do PND e tem a seleção de Fortaleza também, né? Que eu almejo ainda voltar para lá. E os estudos nunca param, né? Verdade. Uma coisa que eu posso deixar aqui como palavra é que se a gente escolheu a docência, os estudos nunca param. Chama o Abraão, ele vai ler a caixinha de perguntas do Instagram. Fala, ixi, tem perguntas? Do Instagram. Só um Assim, pouco. agora o Abraão vai ler as perguntas. Eu separei 3 só aqui. Espera, bicho. Hã? Eram 4, mas ele respondeu. Ela vai só te chamar, então. Bem, Leandro, agora o Abraão vai ler pra gente as perguntas que teve na nossa caixinha do Instagram. Bom dia. Bom dia. Quais as primeiras dificuldades em sala de aula e o que você tem a dizer aos novos docentes de formação? Bem, são várias. São várias as dificuldades que a gente enfrenta em sala de aula. Primeiramente, o interesse que os alunos têm. Aliás, a falta de interesse, né? Como eu estou atuando em escola pública, ainda tem muito dessa questão dos alunos irem obrigado para a aula, não se interessar pelo conteúdo que o professor está ministrando, né? Além acho que é um dos grandes causos, aliás, pedra no nosso sapato, o desrespeito ainda com a classe de professores em relação aos alunos, né? A falta de respeito que eles têm com o professor em sala de aula. Então, eu acho que essa é uma barreira que ela deve ser quebrada, né? Mas não por parte dos professores, né? Meu pai que sempre me falava que a educação ela vem de casa. Se eu não aprendi a educação em casa, a escola é só mais uma ferramenta para aprender algo, né? Eu também levo isso como ensinamento. Eu não estou ali para educar o seu filho ou sua filha. Eu estou ali para gerar um conhecimento para ele, certo? A educação ela já tem que vir antes, tem que estar intrínseca na pessoa, né? Então esse é um dos grandes desafios de sala de aula, né? E a mensagem que eu deixo para os futuros docentes é que a carreira de professor, além desses desafios, ela é muito gratificante, que nem eu falei anteriormente. Quando você consegue ensinar algo a alguém, esse alguém vem para você com um feedback dizendo assim, professor, eu consegui aprender isso. Cara, é muito massa, é muito bom. Só quem tem esse feedback sente o quanto é prazeroso, né? Então, para você que está entrando no curso agora e quer seguir essa carreira, existe essa e várias outras coisas que vai lhe deixar ali muito motivado, vai lhe deixar ali muito gratificado, tá certo? Fora também aquela questão salarial, tá bom? Acho que deve ser destacado aqui que a gente não está ainda no patamar dos melhores salários, mas em relação a outras funções, o salário de professor também é o que me agrada mais. Tá certo? Das funções que eu exerci anteriormente, hoje é a que está pagando melhor para mim, é a função de professor, certo?
Então eu deixo aí essa mensagem para você. Só antes dele falar, né? Quando eu entrei aqui na licenciatura, que estava no decorrer do curso, para muitos que não sabem, eu era CLT, né? E recentemente eu entrei na monitoria, estou na escola, e via muitas pessoas falando, né, sobre essa questão do prazer que era ver os alunos falando que aprenderam, ver que aquele conhecimento que você passou realmente foi colocado em prática, né? Os alunos ali aprenderam de verdade. E eu pensava, não, acho que eu sei como é esse sentimento. Eu pensava que eu achava, sabia como era ter ele, né? Só que na monitoria que eu tô lá, né, reforço de matemática para o SPAES. E lá com o quinto ano eu vejo que os alunos têm muita dificuldade no básico. Não só no quinto ano, né, mas nas outras séries que a gente também vai trabalhando, a gente vê que são vários alunos que têm dificuldade no básico. Então, eu estava trabalhando com eles esses dias a adição e a gente vê que ensinar o aluno a armar a conta, a somar os números direitinho, a fazer tudo ali direitinho, a gente entende realmente qual é essa sensação do prazer que é ver que os alunos aprenderam. Segunda pergunta. Qual curso você faria se não física? Seria... Consegue se imaginar sem fazer física? Agora não. Agora a física ela me encanta, né? Mas anteriormente, né, eu gostaria de ter cursado engenharia elétrica, né? Contanto que eu tenho até um curso de eletricidade, né? Tenho ali algumas experiências práticas com isso, mas muito pouco. Mas teria sido a parte da engenharia elétrica, novamente porque era uma curiosidade que eu tinha, como é que as coisas funcionavam, como é que eu conseguia ligar uma lâmpada, uma coisa simples, mas, cara, como é que a lâmpada liga, né? Eu sempre fui curioso. Então, a parte de engenharia elétrica seria a minha outra ou primeira opção de curso. Certo. Agora a última pergunta. O curso de física é um curso que tem uma taxa de evasão muito alta. O que você acha que poderia diminuir essa taxa de evasão e até mesmo atrair novos alunos para o curso? É uma pergunta difícil, viu? Porque eu vivenciei isso. A turma que, quando eu iniciei o curso, a nossa turma, eu olhei, caramba, olha o quanto de pessoas gostam de física, né? 50 pessoas, né? Até que eu percebi que, nossa, não era tudo isso, viu? Porque a evasão ela ocorre quando tem o primeiro impacto da nota, né? Isso ocorreu comigo, eu quase que desisti do curso. A minha primeira nota é Introdução à Física, uma disciplina que é para ser ali uma disciplina light, né? Foi 1,5. E eu, caramba, tá errado. Eu me desesperei, né? E eu ainda acho que quando o aluno não está bem preparado, quando o aluno não está focado, isso tende a fazer com que ele desista do curso. Então, se você não tem aquela questão do estudo como o seu emprego, como alguns professores falam aqui, você vai ter que encontrar meios, métodos, modos para você estudar fora da sua zona de conforto. Isso faz com que o curso seja complicado, né? Nós já temos um curso difícil, com disciplinas difíceis, que você tem que ter um entendimento de matemática, de ciência da natureza muito grande, então isso faz com que a nossa taxa de evasão aumente cada vez mais. E assim, eu vejo que a partir do momento que a instituição inclui programas de permanência do aluno dentro da instituição, como a gente já tem, PIBID é um, né, monitoria é outro, mas a gente tem que pegar o aluno já no início do curso e tentar fazer com que ele permaneça aqui o máximo possível com algumas estratégias, né? Aí a coordenação tem que trabalhar muito bem isso aí, porque muitas das vezes ele está aqui porque não conseguiu entrar em outro curso. E no meio do caminho ele consegue fazer isso, né? O aluno, quando entra na licenciatura em física, geralmente
geralmente é porque ele não conseguiu passar em outra coisa. E aquilo que ele está cursando agora está servindo só como um meio para ele continuar estudando, né? Então, sinceramente, ainda a gente tem um caminho muito longo a ser trilhado para diminuir essa evasão. E realmente a única forma que eu tenho ainda como ver é através dos projetos, através dessas, digamos assim, desses incentivos de permanência dos alunos. Tem que incentivar o aluno a permanecer no curso dessa forma, né? PIBID, PIBIC, monitoria. Ainda vejo isso como uma grande porta para a permanência. É um dos grandes motivos da gente fazer esse projeto, e não é tão simples quanto parece, porque demanda uma série de estratégias, né, de a gente locomover datas. Eu acho que um dos grandes motivos da gente fazer isso aqui é justamente tentar mostrar um pouco para as pessoas, né, o que a gente faz aqui de uma forma um pouco mais sutil, talvez não tão teórica, né, mas a gente espera realmente que os alunos que estão chegando agora permaneçam, né, é importante isso. A gente se preocupa, eu particularmente me preocupo muito com essa questão da evasão. Eu acho que é um ponto lastimável. De repente, se o campus conseguisse expandir para outras áreas, né, talvez a área de humanas, um curso de humanas, talvez fizesse com que as pessoas se direcionassem mais para áreas que se identifiquem. Até porque a região aqui, ela não tem outra oferta assim na área pública, né, de graduação. Mas a gente vai ficando por aqui. Agradecemos muito, né, a participação do Leandro. O fato dele vir aqui no sábado de manhã, a gente sabe que é um momento que provavelmente ele deve disponibilizar aí para a família, para estar fazendo alguma coisa, né? Descansar. A Lívia gosta de fazer faxina no sábado, que eu sei. E aí, Lívia, quer fazer uma consideração? Não, eu gostaria de dizer, né, que para mim foi muito bom estar revendo o Leandro. É muito bom ter ele como uma inspiração pra gente. Eu estou muito feliz de ver que ele conseguiu. E eu fico muito feliz, né, pela participação dele. E se Deus quiser, daqui a um dia vai ser a gente. Vai sim, viu? Então é isso, Leandro. A gente agradece, né? E espero que a gente possa se encontrar novamente. Quem sabe aí como colegas em alguma escola. Isso. Bem, eu agradeço o convite que foi feito, né? Fico lisonjeado, né? Primeiramente, por ser uma referência, como vocês citaram, né? E gostaria de encerrar aqui minha fala com uma frase que me veio agora em mente do Stephen Hawking, né? Que ele falava que olhe para as estrelas e não olhe para os pés. Isso faz com que a gente reflita de que você deve estar sempre vislumbrando algo na sua frente, né? Então, que essa mensagem sirva para você, aluno que esteja cursando o curso de licenciatura em Física do IFCE, iniciando na metade do curso, já finalizando, né, como vocês irão finalizar o curso, né, para que insistam, persistam, tenham essa curiosidade de encantar os outros, né? Essa juventude cheia de sonhos e cheia de objetivos aí para incrementar o nosso planeta, tá bom? Então, eu agradeço, estou muito feliz de ter participado desse podcast. Muito obrigado, Leandro. E vocês sabem, né? Um café com uma boa conversa é sempre bom, mas café com física é muito melhor. Aê!